Existem coisas que à primeira vista parecem apenas lixo, como velhas molduras, papéis desbotados, anéis quebrados ou objetos que estão acumulados em casa há muito tempo. Mas você sabia que, às vezes, existem coisas que parecem sem valor à primeira vista, mas quando você examina com atenção acabam valendo milhões de dólares? Mas que coisas são essas? E é isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo, então vamos começar. Número 15. O papel de 4 dólares. Em 1989, um homem na Pensilvânia comprou uma pintura antiga em uma venda de usados. Ele não gostou da pintura. O que ele queria mesmo era a moldura. Ele pagou apenas 4 dólares. Mas quando ele chegou em casa e tirou a pintura da moldura, ele encontrou um papel escondido atrás dela. Era antigo, dobrado e parecia que não era aberto há muito tempo. Quando ele levou para especialistas analisarem, foi aí que descobriu a verdade. Não era um papel comum. Na verdade, era uma cópia antiga da Declaração de Independência, o documento que os Estados Unidos usaram para declarar sua independência. Mas isso se tornou ainda mais importante porque era uma das primeiras cópias impressas em 1776, depois de tantos anos. Com o passar do tempo, restaram poucas cópias como essa. Por isso, o papel que ele achava que estava simplesmente guardado atrás da moldura se tornou uma peça extremamente importante da história. Em 1991, foi vendido em um leilão por mais de 2 milhões de dólares. Em 2000, esse valor chegou a mais de 7 milhões de dólares. Imagine só, uma pintura comprada só por causa da moldura tinha um papel escondido que valia milhões. Se ele não tivesse desmontado a moldura, talvez até hoje ainda estaria escondido atrás de uma pintura velha. Número 14. O ovo de ouro perdido. Um sucateiro nos Estados Unidos comprou um pequeno ovo de ouro em uma venda de objetos usados. O trabalho dele era comprar joias quebradas, relógios antigos e metais que pudessem ser vendidos. Então, quando ele viu o ovo de ouro, pensou imediatamente que poderia lucrar ao derretê-lo. Ele comprou por 14 mil dólares, mas quando ele mandou avaliar o valor do ovo de ouro, descobriu que não conseguiria recuperar o dinheiro, que teve prejuízo. Então, ele apenas guardou o pequeno ovo na cozinha. Ele ficou lá por vários anos como se não tivesse valor algum. Até que um dia, ele pesquisou na internet usando o nome escrito no pequeno relógio dentro do ovo. Foi aí que ele encontrou um artigo sobre o ovo Fabergé desaparecido. O ovo Fabergé não é uma decoração comum. Ele era feito antigamente para a família real da Rússia. Rússia. É muito valioso, raro e cheio de história. Quando ele comparou a foto da internet com o ovo que estava na sua cozinha, a aparência era quase igual. Por isso, ele levou o objeto para especialistas. Lá, foi confirmado que aquele era o tão procurado terceiro ovo imperial Fabergé desaparecido. Ele foi feito em 1887 para a esposa do imperador russo. Após a Revolução Russa, ele ficou desaparecido por muitos anos. Os especialistas procuraram por ele por mais de 90 anos, e o engraçado é que ele não foi encontrado em um palácio ou museu. Ele foi achado na cozinha de um homem. Os homens quase derreteram o ovo. Depois, ele foi vendido para um comprador particular. O preço exato não foi divulgado, mas estima-se que o valor seja de cerca de 33 milhões de dólares. Tudo isso vindo de algo que ele achava que tinha sido uma compra ruim. Acontece que isso se tornou um dos tesouros mais importantes já descobertos. Às vezes, a sorte não parece sorte no começo. Às vezes parece prejuízo até descobrir que está com milhões. Número 13. A revista em quadrinhos do Superman na parede. Em 2013, havia um homem em Minnesota reformando uma casa antiga. Enquanto ele desmontava uma parede, encontrou uma revista em quadrinhos antiga dentro dela. Não estava em um armário. Também não estava escondida em uma caixa. Ela estava dentro da própria parede. A revista em quadrinhos já era antiga e o papel estava amarelado, mas ainda estava inteira. E o mais surpreendente não era uma revista em quadrinhos comum. Era Action Comics número 1. Essa foi a primeira revista em quadrinhos onde apareceu o Superman. Em 1938 foi aqui que começou um dos super-heróis mais famosos do mundo. Naquela época, essa revista em quadrinhos era barata. Custava apenas 10 centavos. Na época, quadrinhos eram vistos como coisa de criança, então muitas cópias foram danificadas, descartadas ou perdidas. Ninguém imaginava naquela época que uma revista em quadrinhos barata valeria milhões algum dia. Por isso, hoje em dia,
o Action Comics número 1 é extremamente raro. De acordo com relatos, restam menos de 100 cópias conhecidas. Algumas cópias foram vendidas por milhões de dólares quando estão em boas condições, mas a cópia encontrada dentro da parede estava danificada. Enquanto reformavam a casa, ela foi danificada, por isso não atingiu o preço mais alto. Mas mesmo assim, ela ainda foi vendida em leilão pelo valor de 175 mil dólares. Pense nisso. Uma revista em quadrinhos que antes custava apenas 10 centavos acabou valendo quase 175 mil dólares depois de ser encontrada dentro da parede. Até agora não está claro como isso foi parar lá. Talvez uma criança tenha escondido, talvez tenha caído enquanto a casa estava sendo construída, ou talvez tenha sido usado junto com papel velho dentro da parede. Mas o certo é que ficou escondido por mais de 70 anos. E quando a parede foi aberta, saiu um dos quadrinhos mais valiosos da história. Número 12. O Anel de Diamante de 10 libras. Nos anos 1980, uma mulher em Londres comprou um anel em uma feira de garagem. É como um bazar de garagem onde as pessoas vendem coisas usadas. O preço do anel era só 10 libras. A mulher achou que a pedra era falsa. Ela disse que parecia só um grande pedaço de vidro, então não guardou no cofre. Também não fez seguro. Ela usava o anel em dias comuns. Ela usava enquanto cozinhava, enquanto limpava, enquanto saía. Por quase 30 anos, ela usou o anel achando que era apenas uma bijuteria simples. Mas um dia, alguém percebeu que a pedra era diferente. Parecia que não era um vidro comum. Então ela levou para um joalheiro para examinar. Lá descobriram a verdade. A pedra não era vidro. Na verdade, era um diamante. E não um diamante pequeno. Segundo a Sotheby's, era um diamante de 26,27 quilates. Isso é grande. Você quase não acreditaria que é verdadeiro por ser grande demais para um anel comum. O Gemological Institute of America também confirmou que o diamante é verdadeiro. Depois, o anel foi levado a leilão. E em 2017, ele foi vendido por 656.750 libras. Isso significa que o anel que foi comprado por apenas 10 libras passou a valer 100 mil libras. O mais surpreendente é que ele não estava guardado em um cofre, não estava em um museu. Também não era vigiado por seguranças. Ele ficou no dedo de uma mulher por muitos anos. Ela usava o anel todos os dias. E ninguém sabia que ela tinha quase um grande tesouro em suas mãos. Às vezes, as coisas mais valiosas não parecem caras. Às vezes, parece tão comum que ninguém acredita que seja verdadeiro. Número 11. A tigela antiga de 3 dólares. Em 2007, uma família em Nova York comprou uma pequena tigela branca em uma venda de garagem. O preço era apenas 3 dólares. Pela aparência, parecia apenas uma tigela comum, sem desenhos, sem cores chamativas e parecia ser apenas para enfeite em casa. Então, quando chegaram em casa, eles simplesmente colocaram a tigela em cima da lareira. Ela ficou lá por alguns anos. Ninguém sabia que aquela tigela simples era, na verdade, muito antiga. Em 2013, eles levaram a tigela para um especialista. Foi aí que descobriram a verdade. A tigela era, na verdade, da dinastia Song do norte da China. Isso significa que ela tinha quase 1000 anos de idade. Esse tipo de tigela é chamado de Dingware. Ela é famosa por seu design simples, mas bonito. Seu corpo é fino, a cor é branca, e ela é importante na história da cerâmica chinesa. Quando foi levada para a Sotheby's, eles acharam que poderia chegar a algumas centenas de milhares de dólares, mas quando foi leiloada, o preço subiu ainda mais. Ela foi vendida por 2,2 milhões de dólares, imagine só. Uma tigela que foi comprada em uma venda de garagem por apenas 3 dólares acabou valendo milhões. A aparência dela não mudou. Continua sendo uma tigela. A única coisa que mudou foi o que as pessoas sabiam sobre ela. Quando ainda não conheciam a história, achavam que valia só 3 dólares, mas quando descobriram que ela tinha 1000 anos de idade, virou um tesouro. Aqui podemos ver a grande diferença entre preço e valor real. Às vezes, uma coisa é barata não porque não tem valor, ela é barata porque as pessoas ainda não sabem o que realmente tem em mãos. Número 10. A pintura de Renoir de 7 dólares. Em 2012, uma mulher comprou uma pequena pintura em um mercado de pulgas na Virgínia. Ela, na verdade, não queria a pintura. O que ela queria era a moldura. A pintura veio junto com outras coisas baratas que ela comprou. Ela pagou quase 7 dólares por tudo. Quando chegou em casa, pendurou a pintura na parede. Para ela, era só uma pintura simples, pequena, escura e não parecia ser muito valiosa.
mas a mãe dela percebeu um nome escrito atrás da pintura. Estava escrito Renoir. Pierre-Auguste Renoir era um famoso pintor francês. Ele é um dos artistas mais conhecidos da história da arte. Por isso, eles levaram a pintura para uma casa de leilões para ser avaliada. Foi lá que descobriram que não era uma pintura comum. Era, na verdade, uma obra de Renoir. O título dela é Paisagem às Margens do Sena, ou Landscape on the Banks of the Seine. Estima-se que o valor dela pode chegar a algo entre 75 mil e 100 mil dólares. Mas antes que pudesse ser vendida, surgiu um problema inesperado. Segundo o Museu de Arte de Baltimore, a pintura é deles. Eles disseram que ela não estava no museu em maio e apresentaram documentos para provar que fazia parte da coleção deles. Por causa disso, o leilão não aconteceu. O caso foi parar na justiça e em 2014 o juiz decidiu devolver a pintura ao Museu de Arte de Baltimore. Por isso, a mulher que comprou a pintura por um preço baixo não ficou rica com ela. Ela não recebeu grande dinheiro, mas ela ficou com uma história única. Uma pintura que ficou desaparecida do museu por mais de 60 anos, foi parar em um mercado de pulgas, ficou pendurada em uma casa comum e depois voltou para seu verdadeiro dono. Às vezes, o tesouro descoberto nem sempre fica com você, porque se algo foi roubado, não importa quantos anos se passem, ainda existe um verdadeiro dono. Número 9. A foto do fora da lei de 10 dólares. Em 2011, um homem comprou uma foto antiga em um mercado de pulgas na Carolina do Norte. O nome dele é Frank Abrams. Ele pagou apenas 10 dólares. A foto não estava impressa em papel comum. Era um ferrótipo, um tipo antigo de fotografia feita em uma fina chapa de metal. Na foto, havia alguns homens vestidos com roupas do Velho Oeste. Parecia realmente uma foto antiga da época dos cowboys. Foi por isso que ele comprou, porque tinha um aspecto diferente. Quando chegou em casa, ele pendurou a foto em um quarto que alugava pelo Airbnb. Muita gente dormiu naquele quarto, muitos viram a foto, mas ninguém percebeu que talvez houvesse uma pessoa famosa nela. Um dia, Abrams assistiu a um documentário sobre Billy the Kid. Billy the Kid é um dos fora da lei mais famosos da história do Velho Oeste americano. Enquanto assistia, ele percebeu que havia um homem na sua foto antiga que se parecia com Billy the Kid. Foi aí que começou a investigação. Alguns especialistas analisaram o rosto, as roupas, a época da foto e outros detalhes. Alguns acreditam que um dos homens realmente era Billy the Kid. Também houve quem dissesse que talvez Pat Garrett estivesse na foto, o famoso xerife conhecido por ter matado Billy the Kid. Mas é importante deixar isso claro. Nem todos os especialistas concordam. Até hoje ainda há debate se realmente é Billy the Kid que aparece na foto. Por isso, não se pode afirmar com certeza que é verdade. Mas se isso for confirmado, terá um valor enorme. Uma foto comprovada de Billy the Kid já foi vendida antes por 2,3 milhões de dólares. Por isso, esta foto de 10 dólares pode acabar valendo milhões. De uma foto barata de mercado de pulgas, ela foi para um cofre de segurança. Não está mais só pendurada no quarto, porque talvez essa foto não seja apenas uma velha foto de cowboy. Pode ser uma das imagens mais raras de uma lenda da história americana. Número 8. A máquina de códigos do mercado de pulgas. Em 2017, um colecionador na Romênia encontrou uma máquina estranha em um mercado de pulgas. Parecia uma velha máquina de escrever. Tinha teclado, tinha partes pesadas e parecia um equipamento antigo de escritório. Ele comprou por 114 dólares. Para o vendedor, parecia só uma máquina velha comum, mas não era. Era uma máquina Enigma. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha usou a Enigma para manter suas mensagens em segredo. Simplificando, era uma máquina que transformava mensagens escritas em código. Se você não souber a maneira certa de ler, não vai conseguir entender a mensagem. Isso foi uma parte importante da história da Segunda Guerra Mundial, porque decifrar o código Enigma ajudou as forças aliadas a entender algumas mensagens secretas da Alemanha. Um dos nomes mais conhecidos nessa história é Alan Turing e a equipe em Bletchley Park, na Inglaterra. A máquina, que foi comprada na Romênia, foi vendida em leilão por mais de 51 mil dólares. Não atingiu o preço de outras máquinas Enigma mais raras. Mas ainda assim, foi um grande lucro. De 114 dólares passou para mais de 51 mil dólares. O engraçado é que, à primeira vista, isso só parece uma velha e quebrada máquina de escrever. Mas para quem sabe reconhecer, ele está segurando um pedaço da história.
Às vezes, algo não precisa brilhar para ser valioso. Às vezes, parece velho, parece sem utilidade. Mas quando você conhece seu verdadeiro uso e história, é aí que você vê seu valor. Número 7. O disco perdido, de 75 centavos. Em 2002, um colecionador de discos encontrou um vinil antigo em uma venda de garagem em Nova York. Não tinha uma capa bonita. Também não tinha um rótulo claro. Parecia apenas um disco antigo simples. Ele comprou por 75 centavos, menos de $1. Mas não era um disco comum. Quando ele mandou examinar, descobriu-se que era um raro disco de acetato do The Velvet Underground. O The Velvet Underground era uma famosa banda de rock de Nova York. Incluía Lou Reed e John Cale. Eles tiveram grande influência no punk, no rock alternativo e na música indie. O disco encontrado tinha versões iniciais das músicas deles antes mesmo do lançamento do álbum de estreia oficial. De acordo com a Pitchfork, esse disco foi comprado por 75 centavos e depois vendido no eBay por $155.401. Mas o primeiro comprador desistiu da compra. Depois ele foi vendido novamente por um valor menor, de $25.200. Mesmo que o preço mais alto não tenha sido concretizado, ainda assim foi uma quantia grande comparada ao que ele pagou. De 75 centavos, o valor se tornou milhares de dólares. O engraçado é que talvez quem vendeu nem soubesse o que tinha nas mãos. Para ele, era só um disco velho, mas para a história da música isso é muito valioso. Porque às vezes, um disco antigo sem capa não é lixo. Pode ser o som perdido de uma banda famosa antes de serem conhecidos pelo mundo. Número 6. A velha mesa que vale uma fortuna. Nos anos 1960, um professor em Nova Jersey comprou uma pequena mesa dobrável em uma venda de garagem. O preço era só uns $25. Ela nem tinha uma aparência boa. Tinha manchas, era velha e parecia que veio de um porão úmido. Mas ele precisava de uma mesa para casa, então ele comprou. Por muitos anos, ele usou a mesa como uma mesa comum. Servia para comer, apoiar coisas, usar no dia a dia em casa. Ele não fazia ideia de que era especial. Depois de algumas décadas, ele levou a mesa ao Antiques Roadshow. Aqui, especialistas avaliam objetos antigos de pessoas comuns. Quando o especialista viu a mesa, foi aí que o verdadeiro valor dela apareceu. Não era apenas uma mesa dobrável simples. Na verdade, ela foi feita por John e Thomas Seymour, famosos fabricantes de móveis de Boston na época. De acordo com o PBS Antiques Roadshow, a mesa é uma mesa de mogno com marchetaria federal chamada The Million Card Table, feita no final dos anos 1700. Para simplificar, esta era uma mesa cara nos tempos antigos da América. Ela foi feita por artesãos habilidosos para famílias ricas. O especialista estimou que o valor dela está entre $200 mil e $300 mil. Mas quando foi levado a leilão, o valor foi ainda maior. Chegou a mais de $500 mil. Imagine só, uma mesa antiga que foi comprada apenas para ser usada em casa acabou valendo $500 mil. A mesa não mudou. O que mudou foi apenas a forma como as pessoas a reconheceram. Às vezes, aquele objeto antigo onde a gente só coloca coisas em cima tem uma história que a gente nem imagina. Número 5. O esboço de Warhol, de $5. No início dos anos 2000, um colecionador de arte comprou desenhos antigos em uma venda de garagem em Las Vegas. Ele pagou apenas $5 pelo pacote inteiro. No começo, parecia que ele tinha conseguido apenas fotos antigas comuns. Mas enquanto ele examinava um deles, encontrou um esboço escondido atrás da moldura. O desenho era o rosto do cantor Rudy Vallee. Segundo alguns relatos, houve quem dissesse que isso poderia ter sido feito por Andy Warhol quando jovem. Andy Warhol é um dos artistas mais famosos da América, mas é importante esclarecer isso. Nem todos os especialistas concordaram que era de Warhol. Alguns achavam verdadeiro, outros não. Por isso é mais seguro dizer que isso é um suposto esboço de Warhol. Mas nem todos estão convencidos. Mesmo assim, devido à possibilidade de ter sido feito por Warhol, seu valor foi estimado em milhões de dólares. Imagine só, um desenho que estava apenas escondido atrás da moldura junto com $5. Coisas que podem acabar valendo muito. Às vezes, o que é valioso não é o que você vê na frente. Às vezes, está atrás de algo que você achava que não tinha valor. Número 4. O violino Stradivarius empoeirado. Existem violinos antigos que à primeira vista parecem apenas instrumentos comuns. Está no sótão, no armário
ou guardado em um estojo antigo, mas às vezes, um violino assim pode valer muito se for um verdadeiro Stradivarius. Antonio Stradivari foi um famoso fabricante de violinos da Itália. De acordo com o Smithsonian, ele fez mais de 1.100 instrumentos e apenas cerca de 650 ainda são conhecidos hoje. Por isso, se um Stradivarius for autêntico, ele é extremamente raro, mas há um grande alerta. Nem todo violino com o rótulo Stradivarius é verdadeiro. Muitas cópias foram feitas ao longo dos anos, por isso ele só deve ser avaliado por um especialista de verdade. Eles analisam a madeira, o formato, o verniz e a maneira como foi feito. Quando é comprovado que é autêntico, seu valor pode chegar a milhões de dólares. Por isso, muitas famílias se surpreendem ao saber que o velho violino que quase descartaram tem uma grande história. Às vezes, o velho instrumento que ficou quieto no sótão vale mais do que a própria casa onde estava guardado. Número 3. O cobertor que vale mais do que uma casa. Um homem levou um velho cobertor ao Antiques Roadshow. Para ele, era apenas um cobertor antigo. Ele costumava ficar jogado em cima de uma cadeira em casa. Ao ver o cobertor, o especialista pediu que ele se sentasse, indicando algo diferente. O cobertor era, na verdade, um Navajo First Face Chips Blanket. Ele foi feito em meados de 1800. Não era um cobertor comum. Antigamente, ele era usado como símbolo de alto status. Isso significa que não era qualquer pessoa que usava esse cobertor. Segundo o programa PBS Antiques Roadshow, esse tipo de cobertor é extremamente raro. Por isso, quando o especialista revelou o valor, o dono quase não conseguiu falar. O cobertor, que antes era comum na casa, foi avaliado em centenas de milhares de dólares e pode chegar a mais de $1 milhão. É por isso que essa cena se tornou viral. Não é só porque o cobertor é caro, mas porque o choque do homem foi realmente genuíno. Em um instante, ele descobriu que o cobertor que estava há muito tempo em sua casa valia mais do que muitas casas. Às vezes, uma coisa parece apenas uma capa para a cadeira, mas aos olhos de um especialista, isso é na verdade uma peça valiosa da história. Número 2. A pintura misteriosa de $5. Em 1992, um caminhoneiro aposentado chamado Terry Horton comprou uma grande pintura em um brechó na Califórnia. O preço era de apenas $5. Ele não comprou isso porque gostava de arte. Comprou como uma brincadeira para um amigo, porque parecia apenas um respingo bagunçado de tinta. Mas o amigo dele não gostou. Então ele tentou vender novamente. Um professor de arte viu e disse que poderia ter sido feito por Jackson Pollock. Jackson Pollock era um famoso pintor americano conhecido pelo drip painting, ou seja, aquele estilo que parece que a tinta foi jogada na tela. Foi aí que começou uma longa confusão. Um perito forense disse que havia uma impressão digital que poderia estar conectada a Pollock, mas muitos especialistas em arte não concordaram em chamar isso de um verdadeiro Pollock. Disseram que faltava uma história clara de onde a pintura veio. Por isso, até agora não foi totalmente autenticada. Houve ofertas que chegaram a milhões de dólares. Mas Terry Horton não aceitou porque acredita que o valor seria ainda maior se fosse comprovado como autêntico. Sua história até virou um documentário. Mas no final a pintura continuou sendo um mistério. Para alguns, é apenas uma pintura de brechó de $5. Para outros, talvez seja um Pollock perdido. Sem uma prova final, isso segue como um dos mistérios mais conhecidos do mundo da arte. Número 1. O vaso na prateleira. Em 2010, uma família em Londres estava limpando a casa de um parente que havia falecido. Enquanto organizavam as coisas antigas, eles encontraram um grande vaso chinês. Dizem que ele já estava na casa há muito tempo. Parecia apenas uma decoração na prateleira. Eles não sabiam de onde ele veio. Eles não sabiam a idade do vaso. Em vez de descartar ou doar, levaram-no a uma casa de leilões, onde descobriram seu verdadeiro valor. De acordo com a Reuters, o vaso era da época do imperador Qianlong da China, nos anos 1700. Isso indica que foi feito para a corte imperial ou uma família importante do imperador. Inicialmente, estimaram que valia de centenas de milhares a mais de $1 milhão. Mas quando o leilão começou, todos ficaram surpresos. Muitos compradores disputaram o preço. Ele foi subindo cada vez mais, até que chegou a 43 milhões de libras, ou aproximadamente $69 milhões naquela época. Um vaso que a família considerava simples decoração revelou-se uma das antiguidades chinesas mais caras já vendidas. Essa é a lição mais importante de toda a lista.
Nem tudo que é valioso parece valioso. Às vezes, parece só um disco velho, parece um cobertor antigo, parece um violino no sótão, parece uma pintura de brincadeira, ou parece só um vaso em cima da prateleira. Mas quando você descobre a verdadeira história dele, é aí que você vê o valor real. Antes de descartar coisas velhas, vale a pena observar com atenção, porque aquilo que você acha que não tem valor pode ser, na verdade, a coisa mais valiosa da casa inteira.